Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Reconciliados com Cristo. Bem, o tema hoje se chama o Espírito e a Carne. Pedro Kelly, o que você pretende com essas palestras, com essas ministrações? Alguém pode perguntar? Qual é a pretensão que vocês têm? Bom, a minha pretensão é explicar, a minha pretensão é ensinar, a minha pretensão é agregar, a minha pretensão é ajudar a todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Eu não tenho pretensões de ser melhor que ninguém, eu não tenho pretensões de saber mais que ninguém, por isso é que aqui atrás você não vê uma estante cheia de livros. Você já viu? As pessoas aí no YouTube, né, sempre estão falando e atrás delas tem uma estante cheia de livros. Eu leio, gosto de ler. Leio, penso que o suficiente para mim. Leio quando eu estou afim. Então, eu não pretendo saber mais que ninguém, também não pretendo discutir nem brigar com ninguém, porque eu creio que Deus está no controle e se tudo que acontece, é porque Deus assim o quis. Então eu estou aqui para quê? Para ensinar, para compartilhar, para consolar, para te ajudar, para agregar valores na tua vida. Essa é a minha pretensão. E num assunto tão importante quanto esse de o Espírito e a Carne, que é, se você, numa rodinha de colegas, né, você expõe isso aí, é um desconhecimento geral, as pessoas têm um desconhecimento geral a respeito disso, e esse foi o tema, né, que Deus me deu, colocou na minha mente para eu apresentar da forma que será apresentada hoje, e eu espero que você, daqui a alguns minutos, você esteja com o entendimento um pouco mais ativado. Então, agradeço, sinceramente, do fundo do meu espírito, a todos vocês que colaboram comigo. Muito agradecido pela tua semente, você que semeia aqui, a tua semente possibilita essa palavra correr, possibilita a rádio estar no ar 24 horas por dia, possibilita a gente fazer as edições, os equipamentos, publicar todo dia um vídeo, todo dia alguma coisa para ajudar a vida de todo mundo nesses dias que estão tão atribulados. Então, muito agradecido por aqueles que se inscrevem no canal. Por favor, se inscreva no canal e me ajude a tornar esse canal mais grandioso, né? Você vai ver um QR Code aqui do meu lado direito de vez em quando, né? Isso aí é para você semear. Você aponta o celular com o QR Code aberto para essa imagem que aparecerá aqui e você então tem a oportunidade de semear sim, dessa maneira. Bem, para explicar o que acontece na nossa vida, que acontece tanta coisa aí, por que nós reagimos como reagimos, por que nós funcionamos como funcionamos, ou não funcionamos como não funcionamos, porque todos nós estamos vestidos por uma pele humana, e então tem umas questões aí que a gente às vezes não entende, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não sabe lidar bem com essas questões, muita polêmica entre nós mesmos. Então é necessário explicar alguns pontos. Então nesse momento eu gostaria que você prestasse a máxima atenção. Se você tiver uma caneta, se você tiver um papel, se você tiver aí a tua agenda, vá anotando as dúvidas e os questionamentos, as inquietudes que, quem sabe, você possa ter durante essa palestra. Por que nós reagimos ou não reagimos às diversas situações da nossa vida? Como nós reagimos? Por que eu sou assim? Por que isso acontece? Por que eu penso isso? Por que eu faço isso?
quando deveria fazer aquilo? O que acontece comigo? Porque eu sei, eu entendo o correto, eu sei o que é o certo, mas às vezes eu não consigo dominar a minha própria vontade humana e quando vejo já estou com os pés entre as mãos enfiados e aí a coisa atola de um jeito que eu me atrapalho. Por que isso acontece comigo? Então eu creio que essa é uma questão contemporânea, né? Porque todos temos esse tipo de divagação, de pensamentos, de questionamento. Primeiro, o ser humano é um ser muito complexo. O ser humano, se você olhar enquanto animal, por animal, tem animais que já, parece que um potro, um cavalinho, ele quando sai do ventre da égua, ele já fica em pé, andando, meio trôpego, meio assim, inseguro, mas ele sai andando, ele já nasce andando. Ele não tem que aprender a ler, ele não tem que aprender comer, ele não tem que aprender a se limpar quando vai no banheiro, ele não tem que aprender a escovar dente, ele não tem que aprender qual é a condução que ele pega para ir para o trabalho, ele não tem que fazer nada disso, né? Então, até certo ponto, qualquer tipo de animal, por exemplo, um pássaro, ele nasce, ele sabe que ele vai voar, é a natureza dele. O ser humano não, o ser humano demora para se formar em uma profissão. Se ele for bem diligente, ele vai terminar esse diploma lá com uns 21 anos de idade. A personalidade do ser humano é formada até os 7 anos de idade, ou seja, essa pessoa que dá um trabalho danado para nascer, que machuca todo mundo, e já nasce chorando, tem que aprender a comer, tem que aprender a uma porção de coisa e depois tem que aprender a ganhar o seu sustento para poder comer. Então, o ser humano é muito complexo, é diferente de tudo que você já viu por aí nesse mundo. Por quê? Porque o ser humano é um composto. E agora eu quero me dirigir a você, que se interessa por tudo aquilo que a gente fala aqui. Porque se você está assistindo as nossas ministrações constantemente, você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa especial. Por quê? Porque essa ministração aqui, essa palestra aqui, não é uma religião, nem autoajuda, nem nada, mas é uma ciência espiritual da parte de Deus para tratar de verdade, objetivamente, com todo ser humano. Porque o Filho de Deus já tem um predestino garantido. Agora o que nós estamos fazendo aqui é cuidar do caminho até lá. É só isso que nós estamos fazendo. Então, o ser humano é um composto de espírito e carne. É uma dualidade. São duas forças antagônicas, contrárias. Como disse Claudeci, dois inimigos entre si. Um não gosta do outro de jeito nenhum. Fizeram uma fofoca entre eles e não tem ninguém que vá consertar isso. São inimigos. Isso acabou. Você pode comparar isso em Gálatas capítulo 5. A carne briga contra o espírito briga contra a carne. Por quê? Porque são opostos. Foram feitos assim. Eles não vão se reconciliar. Então, primeiro ponto do nosso tema de hoje. Não tente reconciliar carne com espírito, porque você vai perder tempo, porque nunca jamais se conciliarão, porque eles são opostos eternos, eternamente inimigos. Jamais eles se conduzirão na mesma direção. Então sempre são polos opostos do mesmo ímã. Está aí uma boa comparação. Então no título, se você percebe, eu coloquei primeiro a palavra espírito, depois eu coloquei a carne. Eu poderia ter chamado de a carne e o espírito. Poderia ter chamado de o que a carne tem a ver com o espírito. Poderia ter colocado a opção de nome nessa ordem, mas eu coloquei na ordem o espírito e a carne. É um tema simples, mas é muito profundo. O fato da palavra espírito ter vindo primeiro já significa alguma coisa que eu quero te mostrar aqui. O quê? O espírito veio a existir primeiro. O espiritual existe antes do carnal. O espírito existe antes do material. O espiritual chegou primeiro, antes
da carne. Você não vê o espiritual, você não vê o espírito, mas ele é real. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que pela fé nós entendemos, porque pela fé também se entende, que o universo foi criado pela palavra, ou seja, não existia nada, né? E Paulo diz lá em Hebreus 11, 3, porque para mim foi Paulo que escreveu, para outros talvez não, para mim foi. Então em Hebreus 11, 3 diz assim no final: de modo que o que é visível surgiu daquilo que é invisível. Aí eu te pergunto, então quem veio primeiro? Quem veio primeiro foi o invisível. O invisível estava. O invisível não era visto. Invisível, mas era real. Então, a palavra você não vê, mas ela é real. E a palavra da vida humana, da vida material, melhor dizendo, as coisas todas. E o grande exemplo disso é a primeira expressão de criação do grande Criador. Haja luz. Não havia, a partir do momento que ele falou, houve. Ou seja, o visível veio do invisível. Por isso eu coloquei o espírito e a carne. Porque aqui nós estamos falando de algo que já existia, que veio primeiro, e algo que veio depois. E se você estabelece essa sequência na tua mente, você vai compreender muito mais profundamente e com muito mais facilidade todas essas revelações que nós estamos falando. Consequentemente, você vai rebater e combater e não concordar com a pregação do sistema religioso, em vários aspectos, por sinal. Portanto, os que cremos em Deus, você e eu, fomos criados numa época muito antiga. Nós não nascemos em 1958, como nasceu Pedro Kelly, que é o nome do meu corpo carnal, né? Filho da dona Cândida com o velho Pedro. Então, 1958, dia 17 de agosto, anote na tua agenda aí, para você me mandar um presente. Então, lá no Salmo 139, verso 16, diz assim: teus olhos, o salmista falando para o Criador, para Deus, né? Teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, ou seja, um corpo espiritual. Porque o corpo espiritual não tem forma. Cabeça, tronco e membros faz parte do humano. Então quer dizer que o nosso corpo espiritual havia sido criado desde antes. Você não se chamava nem Pedro, Kelly, nem Margarita, nem Kátia, nem Sueli, nem nada. Você era um espírito com Deus desde antes. Depois de um certo tempo, você veio habitar corpo humano aqui nessa terra, através do ventre de uma mulher abençoada que te deu a luz. Porque o ventre de uma gravidez é a porta do céu. É por aí que chegamos aqui. É pelo ventre. Como diz lá em Isaías, né? Isaías 40 e poucos, que diz: eu te trouxe a essa terra através do ventre. Atravessou de dimensões. Através, estava num lado e passou para o outro. Estava num lado espiritual e passou para um outro vestido de carne através da gravidez de uma mulher. Então, por aí você entende que a nossa primeira e verdadeira identidade é o espírito. Essa é a primeira, porque o espírito veio primeiro do que a carne. A carnal veio depois, tá bom? O espírito é perfeito, o espírito não tem enfermidades, o espírito não precisa de cura, o espírito não está doente, o espírito não falta nada, o espírito está completo, o espírito é abençoado, o espírito é rico, o espírito é próspero, o espírito é vencedor ou mais que vencedor, o espírito está completo, o espírito não tem nada que falte, não há falta no espírito, não tem nada que agregar ao espírito. O espírito tem todos os dons de Gálatas capítulo 5, né?
Por quê? Porque ele veio direto, linha direta do Criador. Ele veio antes, ali ele já estava. Os espíritos foram predestinados, não a carne. A carne vai morrer, cara. Quem vai chegar no lugar do predestino é você, espírito, não carne. Por quê? Porque você, enquanto espírito, foi quem recebeu tudo isso da parte de Deus. Então, quando você chegou aqui em 1958, você já tinha tudo isso carimbado no teu espírito, no teu ser espiritual. Quando você foi vestido por uma carne preta, branca, amarela, azul, brasileira, estrangeira em relação ao Brasil, qualquer coisa, você nada mais estava ganhando uma camisa que ia te acompanhar por 80 anos, os mais fortes, né? Minha mãe já tem 90. Essa roupa humana iria te acompanhar por um determinado tempo, mas as promessas de Deus não estão na roupa que te veste, estão no espírito que foi criado antes. Ali foi dado a você essas promessas e essas regalias, esses direitos. Todo o direito espiritual que você tem foi dado a você quando você foi criado lá antes de Deus criar as estrelas. O livro de Jó, olha que coisa interessante. Dizem que é o livro mais antigo da Bíblia, né? Diz que quando Deus fundava a terra, as estrelas, quer dizer, dava forma visível e palpável a tudo isso, diz que os filhos de Deus cantavam. Ou seja, nós já estávamos lá. Nós não somos Pedro Kelly, ou Irani, ou Sueli, ou Margarita. Não, esse é o nome da nossa camisa que está vestindo nós. É nós, como diz, né? Por aí. Essa roupa que está vestindo a gente é uma roupa que tem um prazo de validade. Porém, você que está dentro dessa roupa, você não tem prazo de validade, porque você é eterno. Você não tem defeito. O defeito está no corpo humano. O espírito está perfeito, porque ele veio direto do Criador. E por que o corpo humano tem defeito? Porque ele veio do homem caído. Tá entendendo? Tá viajando aí pra caramba. Poxa, eu tô viajando, Pedro Kelly. Então a vida humana ainda não existia quando Deus disse: eu tenho um plano diferente para você. Vem aqui, passa para esse lado aqui que eu tenho uma parada aí contigo de amor. Eu tenho uma relação, eu quero uma relação íntima contigo, disse Deus quando te escolheu. Não havia ainda o pecado. Não havia. Por quê? Porque o pecado só existiu depois que houve carne. Então não havia pecado, o espírito estava puro, sempre esteve. Sabe o que Jó falou? Jó falou assim: eu passei por várias coisas, então não sei o que, sofri, papapá, e o teu cuidado guardou o meu espírito, não a carne. A carne quem guarda é você, ou não. Aí é você que sabe. Né? Deus guarda o espírito, isso está garantido. Então, nesse contexto de pureza, de que não havia carne, não havia pecado, não havia maldade, não havia mentira, esse contexto de perfeição, foi aí que o espírito foi criado. É daí que você vem. Por isso é que quando você falha, quando você comete alguma coisa feia, quando você reage mal, você se sente mal. Por que você entra em deprê? Ou fica magoada, ou triste, ou... Por quê? Porque isso não combina contigo, porque você foi criado nesse contexto. O espírito foi criado dessa maneira, com essa forma. Eu busco palavras para colocar de melhor forma, eu espero que você entenda perfeitamente, porque isso é um tema de suma importância para o teu reinado em vida. Portanto, espiritualmente, ninguém tem problema algum. Às vezes a gente vê algumas pessoas desconhecedoras, estão em trevas, né? Indoutos, prometendo cura interior.
quem precisa de tratamento é a carne, não o espírito no interior. Porque o espírito está perfeito. Sempre esteve perfeito. Sempre esteve? Sempre esteve perfeito. Sabe quem disse isso? Jesus, nos dias de carne, antes da graça, na época da lei. Jesus falou em Mateus 26, 41. Anota aí. O que Jesus disse? Velai e orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer que as tentações existem. O diabo não existe, mas as tentações sim. O espírito, diz ele, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, fecha aspas. Mesmo antes da cruz. Mateus 26, 41. Jesus disse, olha, o espírito está pronto. Por quê? Porque o espírito é perfeito. Por que o espírito está pronto? Porque o espírito recebeu de Deus todos os atributos espirituais. Ou seja, em espírito você é igual a Deus. Igualzinho. Por isso é que no Salmo 82, verso 6, diz que eu disse, é Deus falando, eu disse que vocês são deuses porque são meus filhos. Salmo 82. Leia lá. São filhos, criados lá. Você não passa a ser filho de Deus quando você entra numa religião. Isso é balela. Isso é mentira. Isso é humana. Isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver. Você é filho de Deus porque você foi criado antes. Você é filho de Deus porque você é espírito. Você não é Joaquim, nem Manuel. Você não é Ricardo e nem Michel. Você é um espírito que foi criado desde antes da fundação do mundo. Está me entendendo? Então, por isso é que você é um Deus. Por isso é que você é um herdeiro, uma herdeira. Por quê? Porque a esses que ele conheceu, predestinou. Romanos capítulo 8 diz isso, não é verdade? A esses que ele conheceu. Conheceu quando? Antes da fundação. Conheceu quando? Quando ele te criou espiritualmente lá atrás. Há muito tempo atrás. Você é mais velho que o tempo. Muito mais velho que o tempo você é. Muito mais antigo que o tempo. Ali ele te criou, ali ele te escolheu, ali ele te chamou e ali ele te deu todos os atributos espirituais que você tem. Você não pode chamar Deus de Pai depois que entra numa religião, porque isso não existe, porque o espírito está pronto, a carne é fraca, dizia. Por isso é que Paulo, em outro lugar, agora a gente entende até melhor, ele dizia assim, não existe tentação que não seja humana. Entendeu? Paulo falou, não existe tentação que não seja humana. Jesus em Mateus lá atrás falou o quê? Cuidado, né? Cuidado, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. E se alguma tentação de roubar um dinheiro, se alguma tentação de dar um tiro em alguém, se alguma tentação de ir para um motel com alguém casada ou com compromisso, se te dá uma tentação de fazer qualquer prática de vício, de aquilo e tudo mais, essa tentação vai atrapalhar a tua vida humana, não o teu espírito, porque o espírito está pronto. Entendeu? Por que Jesus falou para aquele ladrão que estava sendo crucificado junto com ele do lado direito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Por quê? Porque o espírito está pronto. A carne do sujeito era fraca e ele viveu a vida inteira como ladrão. Fato é que terminou condenado na cadeira elétrica daquela época, que era a cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque quem vai estar no paraíso não é o José nem o Joaquim, quem vai estar no paraíso é o Espírito, que foi criado desde antes da fundação do mundo. Porque o Espírito veio antes da carne. A carne teve um propósito. Eu falei isso na semana passada. Se você quiser saber, vai lá assistir o tema. Vou falar hoje não. Então, o que aconteceu com o Espírito? Bom, primeiro já existia antes, perfeito, justo, santificado, mas tem um porém, ao ser vestido por um corpo humano, essa força carnal opacou a sua verdade. Porque o Espírito veio de onde veio com essa verdade em sua mente, a mente de Cristo. Entendeu? A mente de Cristo está no Espírito. Ele veio com essa verdade. Mas a carne, o corpo humano, o homem exterior que se corrompe dia após dia, é tão forte
que opacou a identidade divina, a identidade de deuses, a identidade de espíritos perfeitos que nós temos porque recebemos de Deus, direto do Criador, antes da fundação do mundo. Quando você habitou, aí saiu para o outro lado, seja de parto normal, seja de cesariana, seja do que for, essa carne opacou a identidade espiritual. Primeiro, 3 pontos aqui para a gente encerrar o programa de hoje. Primeiro, o espírito nunca correu o risco de se extraviar. Nunca. Por isso é que Jesus falava aquelas parábolas, as 100 ovelhas, a moeda perdida, que diz que o pastor vai procurar até encontrar. Por quê? Porque lá atrás, vamos supor, tinha 100. Então, lá no predestino, quantos tem que chegar? 100. Muito bem. Não vai faltar nenhum daqueles espíritos que ele escolheu antes, porque vai chegar um dia que essa carne que você está habitando, como eu estou habitando, ela vai deixar de existir, mas você não. Você vai chegar lá no predestino que ele traçou lá atrás para você. Então, quando chegar lá, tem que chegar o mesmo número dos espíritos que ele predestinou lá atrás. Você está me entendendo? Agora, como é que você vai chegar lá? Vivendo uma vida de sofrimento, vivendo uma vida de tristeza, vivendo uma vida de que a Vitória vai chorando, geme e chora? Ou vai viver uma vida reinando em vida, ou vai viver uma vida de vitória em vitória, ou vai viver uma vida de glória em glória? Você sabe o que você vai escolher. Então, o espírito nunca teve a probabilidade de se extraviar, mas a carne, através do pensamento religioso, convenceu a todos que sim, que o espírito pode queimar no inferno. Você está vendo que isso é impossível. Número 2, o espírito sempre esteve guardado e protegido por Deus. Vários versos bíblicos, dizendo, agindo eu quem impedirá, ninguém vos arrebatará das minhas mãos, e outros, vai por aí. Mas a carne, através do pensamento religioso, convenceu todo mundo que o diabo podia te levar para o inferno. Sim ou não? Te convenceu ou não te convenceu? E por que você se deixou convencer? Porque quando você habitou num corpo de carne, essa identidade animal opacou a identidade espiritual. Lembra que Paulo falou assim, o homem natural não pode aceitar as coisas do espírito porque lhe parecem loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? Você, eu, se usarmos somente a mente humana. Isso é um homem natural. Quer dizer que o homem natural está presente na nossa vida. Quando a gente fala de fé, você não pode vir aqui querer arrazoar comigo usando o homem natural, porque não combina, é água e óleo. Me entende? É água e óleo. Então, o espírito sempre teve guardado por Deus, mas a religião, trabalhando com a mente natural, porque a religião só trabalha com a mente natural, ela não trabalha com o espírito de jeito nenhum. Por quê? Eu digo isso porque na religião é comportamento, cabelo, vestido, comida, proibições, isso é coisa natural. Isso aí, quem sabe o que você deve comer, vestir ou não, ou ouvir ou falar, é você, não tenho nada com isso. A minha palavra aqui é para o teu espírito, aí sim eu tenho com isso. Porque para isso eu fui enviado para cá. Essa é a minha missão aqui na Terra. É iluminar os olhos do teu entendimento através desse conhecimento. Você me entende? Então o sistema religioso, o que ele fez? Ele convenceu todo mundo que você podia se perder das mãos de Deus. E terceiro ponto, mesmo antes da cruz, olha aí, quando supostamente o diabo esteve vivo, este diabo
nunca teve o poder de dispor do espírito de absolutamente ninguém. Daqueles que foram escolhidos lá, desde antes da fundação do mundo, não podiam cair nas mãos do diabo. Isso é impossível. Estavam guardados, como disse Jó, né? Mas a carne, através do pensamento religioso, convenceu a todo mundo que o teu inimigo atual é o diabo. Aí, se você vai, talvez nessa hora mesmo, que estamos ministrando aqui ao vivo domingo de manhã, né? Hoje, dia 6 de março de 2022, se você for numa catedral ali na esquina, numa congregação cor-de-rosa lá na outra rua, você vai ver os crentes lutando espada contra o diabo, para vencer o diabo. Por quê? Porque a mente natural, o sistema religioso convenceu todo mundo de que o teu inimigo atual é o diabo. E teu inimigo atual não é o diabo, porque esse não existe mais. Teu inimigo atual é tua própria carne, que tem uma força contrária à força que você tem. Bom, tendo ouvido até aqui, espero que você esteja acompanhando até aqui, você já é capaz de identificar com toda clareza, com muita clareza, quem é o teu verdadeiro inimigo. Sim ou não? Eu penso que sim, né? Então, quem te trai, quem te faz tropeçar, quem te empurra para você cair, quem te derruba, quem coloca você para baixo, você já sabe quem é que faz isso contigo. Então, para terminar, em Romanos 7:23, é a luta que o apóstolo Paulo tinha. Ele diz assim, abre aspas, a lei que rege os meus ou os teus membros, aí está falando do corpo carnal, né? É uma lei diferente da lei que rege o meu e o teu espírito, mente, teu pensamento. Então, são leis, e são leis de Deus, e contra essas leis você não pode lutar. Você não tem, você pode lutar no sentido de tentar se controlar um pouco, mas você não pode lutar para aboli-las, para retirá-las, para que elas deixem de ser, porque são leis. A lei que está nos membros do meu corpo humano é uma lei diferente da lei que rege a minha mente. Porque a minha mente é a mente de Cristo, a qual recebi antes da fundação do mundo. Que esteja adormecida ou ativada, depende de você ouvir o que eu te ensino aqui, né? Tem uma lei. Agora, tem uma lei no meu corpo que é a lei do diabo. É a lei do leva vantagem em tudo. É a lei do vai chorar a mãe de alguém, então vai chorar tu. A minha não, como dizia na rua lá, na minha adolescência, em Guadalupe. Vai chorar a mãe de alguém hoje, então vai ser a tua, a minha não. E aí já sabe o que ia rolar, né? Então, por que essas leis são assim? Também tem explicação. Por que isso é assim? A gente não poderia viver num corpo completo, que andasse em linha com o espírito? Seria uma coisa tremenda, eu imagino. Mas esse é um dardo que Deus deixou no corpo de todo mundo para que a gente dependa dele. Porque isso, Deus é assim. Não me pergunte por quê, mas Deus é assim. Deus quer que você dependa dele, né? Então, por que isso é assim? Porque tudo que é mal, tudo que é ruim, foi restringido ao corpo de carne. E a evidência disso está em Romanos capítulo 8, verso 3. Que Deus encerrou quer dizer trancou e jogou a chave fora. Todo o pecado, tudo que é ruim, tudo na carne. Romanos capítulo 8, verso 3. Então a tua carne tem tudo o que é ruim. Por isso que não pode se conciliar com o Espírito, que tem tudo que é de Deus. Por isso é que Paulo diz, quando eu quero fazer o que agrada a Deus, porque eu conheço o que agrada a Deus, afinal, Ele me deu isso lá antes da fundação do mundo, eu encontro nessa camisa que me veste uma outra lei que guerreia contra a lei que está no meu homem interior. E aí eu cometo falhas. Isso é um dilema de todo mundo. E a religião, primeiro por não saber explicar, segundo por seus interesses próprios, joga tudo isso em cima de um suposto diabo vivo para depois te vender a libertação. O que você acha? Conclusão, se é uma guerra sem fim, né? Se é uma guerra durante toda a tua vida, não vai acabar,
Você vai viver a vida inteira com essa guerra. Então, peraí, vamos tratar isso diferente? Vamos. Do que tem tratado até aqui? Vamos. Por quê? Porque isso é uma guerra sem fim, né? Essa é a complexidade com a qual todo ser humano é formado. Sem exceção, hein? Tua vovó também. Como eu falei no início, que o ser humano é uma formação complexa. Bem complexa. Portanto, a partir de agora, você é capaz de identificar a origem de quê? De pensamentos, de sentimentos, de sensação, de reações. Me dá um minuto. Deixa eu contar uma coisa que eu vi no sistema religioso, que eu participei lá uns 11 anos, quando eu cheguei até a ser pastor no sistema religioso lá. Muito bem. Fiz seminário, bacharel em teologia, essas coisas todas aí. Bom, uma vez eu participava do grupo ministerial que dirigia as congregações. Chegou um adolescente numa reunião dessa do ministério lá naquela época, com uma situação muito constrangedora, porque cheio de má consciência, cheio de culpa e chorando mesmo, porque ele tinha tido um sonho erótico na noite anterior e ele estava com medo, porque é um sonho erótico, o cara é solteiro, e o sistema religioso Margarita fica rindo das minhas histórias. E o sistema religioso diz, claro, o sexo depois do casamento, não entremos nessa questão agora, mas o fato é que aquele jovem, um rapaz cheio de vida, né, com os hormônios saltando no corpo, poxa, assim, eu sou um pouco adolescente também, eu sei o que é isso, né? Então, os hormônios na flor da pele, o corpo passando por aquelas transformações que todos nós passamos nessa idade, e o homem cheio de culpa porque tinha tido um sonho erótico e chegou ao orgasmo durante a noite, sozinho na sua cama, sonhando, sabe lá Deus com quem, e ele chegou lá cheio de culpa, que o diabo está na minha mente, que o diabo está na minha vida, que o diabo me pegou, porque eu sonhei, porque eu não posso, porque imediatamente os líderes do sistema religioso naquela época ficaram de pé, botaram o jovem joelhado assim no meio, fizemos uma rodinha assim, e impondo as mãos para livrar aquela vida da mão de Satanás do sexo, porque aquela vida estava nas mãos do demônio, do diabo, do capeta, que quer a juventude, aquele monte de baboseira e tudo mais. Agora eu acho que e terminou aqui a história. Agora eu acho que com o que eu falei até aqui nessa ministração de hoje, você já é capaz de dar um conselho para um jovem assim, de explicar para ele de onde vêm esses pensamentos do sonho da noite, não sabe? Não é? Isso vem da onde? Isso vem da carne. Por quê? Porque a carne tem necessidades. A carne sente sede, a carne sente fome, a carne sente sozinha. O corpo pede vontade de ir ao banheiro e vontade de sexo também. Isso é uma coisa natural. Natural da natureza humana. Entende? Isso não é o diabo que entrou naquela mente. Mas como a ignorância graça nos púlpitos do sistema religioso, ali esteve mais uma vida transtornada pelo desconhecimento. Lamentavelmente. Espero estar falando para alguém que já tenha passado algo assim e que essa palavra, essa palestra, essa ministração esteja livrando. Então, você identifica o que agora? Bom, eu tenho que identificar para saber lidar. Claro, quando você conhece teu inimigo, fica mais fácil você lidar contigo mesma, contigo mesmo. E uma coisa que está faltando um pouco na gente, sabe o que? Empatia. Sabe o que é empatia? Empatia é aquela possibilidade que a pessoa tem de tentar mentalmente se colocar no lugar daquela outra, imaginando como seria se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria se eu estivesse no lugar dela. Isso se chama empatia. Você só é capaz de sentir empatia quando você entende a tua fraqueza.
Quando você não entende a tua fraqueza, ou não está nem aí para esses assuntos, você não vai sentir empatia. Porque você vai achar sempre os outros piores do que você. Vamos trocar isso aqui agora e colocar nas palavras. É a mesma coisa, mas em outras palavras. Você vai se achar melhor que os outros. E aqui ninguém é melhor que ninguém. Porque todos temos um mesmo corpo vestido por uma mesma porcaria de carne. E quando você conhece isso, isso muda você para melhor. Então, quer viver bem? Durma bem, se alimente bem, né? Quer prosperar? Semeie. Porque essa é a lei da prosperidade que Deus instituiu para a tua vida. Lá em Gálatas capítulo 6 diz que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina. E se você está sentindo utilidade, está recebendo utilidade na palavra que eu estou ministrando para você, eu te convido a semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, né? Eu vou ficar por aqui, vou pedir a minha moreninha para colocar a tela do Pix, né? Já tá? Aí, obrigado, tá ligadona aqui. Aí estão nossos códigos Pix para você enviar a tua semente aqui para o Ministério Reconciliados com Cristo. E eu declaro que o plantio dessa semente redunda em muitos frutos a teu favor. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, me ajude a divulgar esse canal, me ajude a aumentar esse canal. E eu queria que todos que estão assistindo dessem like. Por quê? Porque o like, quando você dá o gostei, clica aí no gostei, vai. Um monte de clique aí no gostei. Não, dá um clique no gostei, se der o segundo desmarca, dá um gostei. Nunca esqueça de dar um gostei, um joinha, um like aí. Por quê? Porque quanto mais gostei tiver registrado no canal, mais a plataforma do YouTube divulga, apresenta para outras pessoas as nossas ministrações e palestras e dessa maneira a gente vai alcançando todo mundo. Então, se você quer me ajudar a fazer a palavra correr, eu recebo que você semeie aqui. E você vai ver na tua vida os frutos a teu favor sobre essa semente que você está fazendo. E compartilhe os links da nossa ministração. Amanhã a gente volta, tem tema, tem vídeo, tem áudio. Não esqueça de mandar a tua foto, o teu trabalho, o que você faz. Eu quero ver você crescer e prosperar. Tudo isso eu compartilho com você para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau.